Olá, sejam bem-vindos no novo episódio do Papo Cultural da Secretaria Municipal de Cultura. E neste momento, de uma maneira especial, extremamente especial, não vou dizer especial, extremamente especial. Um irmão, uma pessoa que tem a representatividade política, social e de fé nessa caminhada que tem dentro da sua trajetória de vida familiar, que tem uma trajetória de vida na cultura, na história de Vila Bela. Uma representatividade que iniciou muito cedo, sendo o vereador mais novo que foi eleito na nossa cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. Representatividade essa que traz toda uma base de exemplo de homem, de exemplo de, acima de tudo, de pessoa da cidade que tem um amor e um respeito extremamente forte pela nossa cidade. Uma trajetória de família, de pessoas de fé, uma família de fé, uma família que é referência, uma referência de luta e, acima de tudo, uma referência em defesa da nossa cultura. Seja bem-vindo, meu irmão, nosso novo imperador 2027, Ediclei Lopes Coelho, na qual te homenageio, vestindo aqui hoje as cores do divino. Seja bem-vindo, meu querido. Eu que agradeço. Para mim é uma alegria, né? Uma honra, uma satisfação poder participar desse momento muito importante. César, gostaria de te parabenizar. Parabenizar pela ideia, pelo projeto. Levar um pouco de informação, de conhecimento, da riqueza que é a nossa cultura, a nossa história, para a nossa população, para o mundo inteiro. O podcast ele vem trazer essa riqueza e mostrar o que nós temos de bom. Então estou muito feliz por ter sido convidado. Você fez uma narrativa aí da nossa pessoa que nos emocionou muito. E é exatamente isso. Vila Bela tem essa característica, tem essa identidade do seu povo. E eu sou uma pessoa que venho das duas origens, que tem a origem dos dois povos que marca Vila Bela, que é a tradição de Vila Bela, povos originários, que é o quilombola, o negro, que a nossa cultura, a nossa história rica vem dos povos negros, e também a origem do chiquitano. Entendeu? Então, as pessoas me denominam aí como chique-bola, né? Que é a soma, né? Da junção do quilombola e do chiquitano. Chiquitano pela parte da minha mãe e quilombola pela parte do meu pai. Então, sou muito feliz, honrado por isso, por representar esses povos tradicionais que são as características do nosso município, da nossa querida Vila Bela, que eu sempre digo que foi, é e sempre será a eterna capital do estado de Mato Grosso. Querido, a sua inserção nessa caminhada política, social e também de fé, faça uma trajetória de familiar ou sua nessa caminhada desde quando você começou e como que você inseriu nessa caminhada junto também à cultura do município, mas trazendo essa trajetória familiar também. Sem dúvida, o que acontece? Eu vim de uma família tradicional do município de Vila Bela, criado no meio do povo. A minha família, os meus pais, sempre foi uma família, teve uma casa que sempre recebeu todas as pessoas. E isso nos influenciou, estar no meio do social, no meio das pessoas, no meio do povo. A minha casa, a minha mãe nunca cozinhou em panela pequena. Essa era a referência. Vinha as pessoas das glebas, das comunidades, passava ali, o meu pai tinha um comércio, né, o famoso Tinos Bar, que depois o meu tio assumiu esse comércio, tio aí. Então ali era um ponto de referência, sempre foi um ponto de referência no município de Vila Bela. E aí o meu pai já na vida pública e nós nesta convivência de vida pública, de relacionamento social, e a nossa casa sempre cheia de pessoas, almoçando, passando, tomando café.
vivendo toda essa situação, não tinha como ser diferente. Desperta, a gente é pela cria que nós somos. Nós somos aquilo que nós somos criados. E nós fomos criados desta forma, no meio do povo, vendo o social, lidando com todas as situações. Então nossos pais nos transmitiu isso. E o meu pai entrou na vida pública, foi 3 vezes vereador no município de Vila Bela, foi secretário municipal, uma pessoa envolvida na nossa cultura, na nossa tradição, e isso nos passou, isso é natural, que a gente absorve as coisas boas que os nossos pais nos influenciam. E não deu outro, não teve jeito. Eu tive uma queda muito forte, até não imaginaria. Eu fui sair para fora para estudar em Guajará-Mirim, fiquei 6 anos em Guajará-Mirim, fui com 14 anos, e quando nós retornamos para Vila Bela, depois de ter estudado em Guajará-Mirim, surgiu a oportunidade de militar na vida pública, mas eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu devo muito a 2 pessoas, o finado ex-vereador N. Fernandes, que foi a pessoa que me convidou para a vida pública, e o LCI, o CI. Na época, nós tínhamos até a ideia que talvez o político lá da minha casa, a pessoa mais bem relacionada socialmente, meu irmão mais velho, que estudou em Cuiabá e tinha voltado para Vila Bela, e de repente eu participei de um bate-papo, de uma reunião, e o Enio chegou para o meu pai e falou: eu já descobri quem que é o político aí da sua família, entendeu? Não é o seu filho mais velho não, é o Ediclei. E ali a gente começou essa trajetória, né? Mas assim, tudo lidar por tudo aquilo que nós vivemos enquanto éramos criança, né? Nós éramos criança e aprendeu lidar no social, na cultura, nos movimentos, e isso fez com que a gente crescesse convivendo com isso, e nos apaixonou, nos pegou. Nessa trajetória até chegar à vida pública e essa sua inserção através do falecido Enio Fernandes Leite, você participava de algum outro movimento antes de inserir na política? De algum outro movimento? Sim, lógico. Nós tivemos uma vida religiosa muito participativa, ativa realmente na Igreja Católica. Isso aí a gente deve muito à nossa mãe, fervorosa, sempre foi uma mulher de fé, participativa mesmo dentro da igreja. E é aquilo que eu já disse, o filho é o fruto e a referência do que é o seu o legado, né? É a continuidade. continuidade. É continuidade. E com relação então, assim, à tua inserção na escola, como que era? Existia algum movimento? Aí a gente começou mais pelo grupo de jovens da Igreja Católica. Esse movimento com o público, com o social, no movimento dos jovens da Igreja Católica. E em seguida, nós, na escola, nós criamos um movimento. Eu, o ex-vereador Toninho Forte, alguns jovens, nós criamos o Jovila. Os Jovens Unidos por Vila Bela. Entendeu? Esse Jovila foi um marco nesta época. Acho que nós tínhamos uma média de 17, 18. Alguns desses que entraram na vida pública, política, como exemplo do Toninho Forte. Exato, né? O Toninho Forte, nós criamos o Jovila, um movimento de juventude aqui em Vila Bela, e isso fez a formação de várias pessoas que hoje militam na vida pública, que têm uma vida social, mesmo que não esteja na vida pública política, né? Mas está na vida pública social, nos movimentos aí ajudando. Então isso aí foi um marco para a nossa carreira. Foi uma base também, do Jovila. Uma base inicial para movimentos sociais, né? Mas de certa forma uma inserção política também, Com né? certeza. Não deixou de ser uma formação, né? Isso. Essa inserção que nos despertou o interesse pelo bem comum, que é importante a participação das pessoas boas na vida pública, porque senão vai ocupando espaço por outras pessoas que talvez não seja tão interessantes. Que não tem compromisso, né, que não são compromissados acima Exatamente. de tudo, né? Exatamente. E nessa trajetória familiar também, que você, além do movimento dentro da própria escola,
com a criação do Jovila, né? E nós temos algumas referências que você já citou. Isso, querendo ou não, para as pessoas que já estavam à frente da política, começou a analisar e ver esse movimento, essas organizações e até as representatividades daqueles que estavam à frente, como também pessoas que poderiam estar sendo envolvidas ou procurar despertar também o olhar já para um lado político. Isso Sim. também foi uma caminhada e, querendo ou não, quem estava à frente da política falou, opa, esse movimento aí pode É interessante, é interessante, Esse né? movimento é interessante, a gente Mas precisa um fazer a grupo inserção, organizado, exato, isso, aham. fazer a inserção da juventude. Uhum. E hoje a gente sempre preocupa assim com a inserção da juventude. A juventude participar da política é fundamental Sim. na nossa vida. Então, Uhum. então, naquele período, naquela época, nós éramos uns jovens que começavam a se destacar nos movimentos sociais. Uhum. E isso não deixa de ser uma política Sim. pública. Aí surgiu a oportunidade da militância partidária, de entrar Uhum. na política, por um convite, como eu já disse, do ex-vereador Enio, finado Enio, que passou essa ideia para o meu pai e vieram conversar comigo. Eu não tinha essa noção, não tinha esse interesse, Você essa tinha ideia. quantos E até anos hoje na nós época? estamos aí. Quantos anos você tinha nessa época que houve esse convite, né, para essa inserção na política? A minha primeira eleição, ela foi em 98. Em 98, a eleição para deputado, quando nós apoiamos o então prefeito Dr. André para deputado estadual. Foi a primeira vez que eu subi num palanque, dei um discurso, e quando eu dei aquele discurso, e naquela época era comícios grandes, porque tinha churrasco, tinha transporte, tinha boné, camiseta, tinha shows. Então, assim, quando era um comício para mais ou menos umas 800 pessoas, ou 1000 pessoas na época, lá no bairro Jardim Aeroporto. E aí eu fiz um discurso. Pela primeira vez que eu subi no palco, eu pisei com a perna direita e pedi a orientação do Espírito Santo. Falei, eu não tenho experiência, não sei o que fazer, não sei o que dizer, o Espírito Santo me guia. E eu dei um grande discurso, um discurso histórico, e ali, sem perceber, sem querer, nascia um militante político, uma liderança política do município de Vila Bela. Então foi nessa eleição de 98, logo em 2000 foi a primeira eleição assim que nós participamos de forma direta como candidato a vereador. Foi a minha primeira eleição em 2000. Nessa época eu tinha 25 anos, mas comecei muito bem antes na vivência lá do passado, de criança, vendo os movimentos do meu pai, vendo a nossa casa sempre cheia de pessoas que vinham das comunidades, como já disse. Então, assim, tudo isso nos inspirou, porque para estar na vida pública, nos movimentos sociais, você tem que gostar de pessoas. Então, senão não tem sentido. Qual foi a sua maior referência política, de vida, até mesmo para a sua inserção na política? A maior referência que você Meu tinha? pai. Meu pai, ele foi, e sempre será a maior referência nesta terra de pessoa para mim. Amo todos, amo a minha família, amo muito minha mãe. Minha mãe é o esteio de tudo, mas o meu pai sempre foi aquela pessoa que me inspirou. Me lembro quando eu disputei a minha primeira eleição, e isso eu guardo comigo, e é um legado que eu quero deixar para os meus. A minha primeira eleição eu não ganhei como Ediclei Coelho, mas como filho do Tinhos. Isso é muito forte. Eu vou votar em quem? Naquele menino, o filho de Tinhos. Então isso é legado, isso é aquilo que nós plantamos, que no futuro a gente vai colher. E se eu não conseguir colher, alguns dos nossos, vão conseguir colher. Então isso é uma coisa que eu carrego muito comigo, e quando eu ando nesse mundo político, em cada pisada que a gente faz, nós pensamos nisso. Sim. Em preocupar, não deixar mancha,
para poder deixar uma coisa que é fundamental, que eu herdei, que foi legado. E que você quer dar continuidade através dos seus filhos e netos, né? Com certeza, com certeza. Muito bonito isso. E que exemplo, né? Que exemplo de vida e de caminhada, porque eu entendo que todo político ele tem que ter uma trajetória. Ele não pode cair de paraquedas. E isso é importante até mesmo para você se tornar um bom político, um bom representante da comunidade, da sua cidade, um grande representante para nosso poder público, que muitas vezes a gente vê as necessidades, as nossas demandas, e que você tem que ter habilidade, sabedoria e a fé. A fé é tudo, né? E você tem essa referência de fé através da sua família. E a sua inserção enquanto igreja? Qual é a maior referência que você tem dentro da igreja, dentro de todo o trabalho do movimento, com os grupos de jovens? Aí já a sua inserção na igreja, na vida religiosa. Aí traz a doçura de tudo, né? Aí já é referência à minha mãe. Como eu já falei, a minha mãe, ela é a responsável de ter esses filhos com fé, voltado na igreja, participando da igreja. Ela sempre foi uma pessoa muito devota, dedicada e participativa, ativa na igreja. Então essa referência eu trago comigo, a minha mãe. E quando se fala da igreja católica, ela se mistura com a nossa cultura. E esta convivência do movimento de igreja, de ver o movimento na nossa casa, de conhecer a nossa cultura, de ver o meu pai nos dias de Congo, dançando o Congo nas ruas, eu me espelho nisso, É isso que eu vivo, entendeu? Eu vivo aquilo que eu vivi tendo referência com o meu pai. A sua família foi aí eu me entreguei para a cultura vilabelense. Eu sou suspeito em falar da nossa cultura e sou extremamente apaixonado. Nos últimos 20 anos ou mais, eu não fiz isso, toda a captação de recursos para a nossa festança tem a participação do então vereador Ediclei, do líder Ediclei Coelho, enfim. E você foi a nossa paixão. Sim. Você foi citado por todos os presidentes das Irmandades. Eu sou apaixonado. Eu sou suspeito em falar da nossa cultura. Eu vou ser festeiro de todas as festas, das 4 festas. Já fui juiz, entendeu? Do São Benedito em 2006, entendeu? Agora tem que ser rei, vou cumprir minha missão, se Deus permitir, vai permitir, tenho certeza disso. E eu quero ser juiz da Santíssima Trindade, quero ser juiz da Mãe de Deus. Eu já falei para minha mãe, que é presidente da Irmandade Mãe de Deus, falei, olha, vamos fazer o seguinte, no dia que tiver dificuldade de ter festeira, eu sou o step. Vai ser eu, entendeu? Então, assim, para fazer a manutenção, para dar continuidade, né? à nossa Isso é muito importante. Você está inserido em quais irmandades? Eu sou do São Benedito, sou da Irmandade de Mãe de Deus, né? Vou do Divino Espírito Santo, já há muitos e muitos anos. E agora vou entrar também para a Irmandade das Três Pessoas da Santíssima Trindade. Nessa caminhada, nesse que você colocou, principalmente vamos citar aqui a Irmandade do Divino Espírito Santo. Quantos anos de caminhada dentro da Irmandade do Divino Espírito Santo, na representação até mesmo dos grupos que fazem parte de toda a condução da festividade do Divino Espírito Santo. Dentro também das funções que você exerceu na Irmandade. Tem mais de 20 anos, 25 anos, 23 anos. E eu vou testemunhar aqui o que eu já falei. Há mais de 20 anos, eu nunca perdi uma missa da festança. Nenhuma. E como membro
da Irmandade do Divino Espírito Santo, durante todo esse período, todos os domingos de missa, em honra ao Divino Espírito Santo, eu ia com o coração cheio e preparado para receber a festividade. Sempre E passou na 20 expectativa, anos, sempre querendo, sempre eu quis, é uma coisa que eu sempre quis, ser festeiro do Divino Espírito Santo. E nunca tirei o meu nome do copo, do sorteio, nunca tinha tirado o meu nome do sorteio. Pessoas, vai colocar seu nome? Colocava, vai colocar, até que chegou um ponto que nem perguntava mais. Já colocava Aí a dona Nemésio falou, não, pode colocar o nome de Ediclei, que esse aqui não precisa nem perguntar, que o dele já é automático. E nesse período de 23 anos, eu ia com essa expectativa. Aí fazia o sorteio, escolhido pelo próprio Divino Espírito Santo, que é público, aberto, todo mundo assiste. Aí sai Ediclei, mordomo, sai Ediclei, mordomo. Eu saí 12 anos. 12 anos. 12 anos mordomos. Fui capitão do mastro, fui às férias da bandeira, fui procurador e faltava só ser imperador. Fechar o ciclo, cumprir a missão. E nessa última festa aí de 2026, na missa de domingo, no louvor do Divino Espírito Santo, fazendo sorteio e não saiu o meu nome para os R$20 para a festa, e não saiu o meu nome nem para mordomo, não saiu para nenhum cargo da festividade, faltava imperador. E tem um rapazinho, eu esqueci o nome dele, que era mordomo comigo. Parece que eu não lembro o nome dele. É neto aqui do Lelis, nosso eterno. Ele agora está procurador junto comigo. Procurador. Agora ele é procurador. É procurador. Uhum. Agora fugiu o nome dele, mas pensa em uma figura simpática. Uhum. Aí saiu o nome de todo mundo, de repente vem uma criança, e isso é muito bonito, devoto do Divino Espírito Santo, que já foi mordomo duas vezes consecutivas, e eu junto com ele, né? E a gente formou esse laço interessante. E eu lá em cima do palco... Gerações diferentes, né? Gerações diferentes. Lá no palco saiu todo mundo e ele me abraçou e falou, tio, você não vai ser nada? Né? Antes de anunciar o imperador, eu falei, eu acho que não, tio. E ele já tinha sido ele era procurador, ele 2 vezes, mordomo da festa junto comigo, e ele pegou e falou, não, tio, o senhor não vai ser nada, tio. Eu falei, eu acho que não. Aí anunciou lá como imperador da festa. Uma experiência inesquecível, única. Só quem vive vai entender o que nós estamos falando aqui. Só quem vive. É a magia do Espírito Santo. Não tem, é inexplicável. E assim, entendeu? Você não sabe como reagir. O diferencial... Mas eu vou te confessar uma coisa. Eu sempre fazia a minha oração, as minhas orações para ir todo domingo da missa. Mas dessa vez eu fiz diferente. Eu fiz de joelho. Porque às vezes a gente tem preguiça. Vamos ser sinceros, não tem que ser demagogia. Assim, dessa vez eu ajoelhei e falei, tem que ser agora. Vai ser esse ano. E se não for, seja feita a sua vontade. Porque essa é a oração que a gente sempre tem que fazer. Não é o nosso querer, sempre de Deus. Às vezes o que eu quero para mim não é o que Ele quer. Não é aquele que Ele quer. E Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que é bom para mim, para você, para nós. Mas eu pedi, e no final da minha oração, de joelho, eu falei, mas seja feita a sua vontade. E a gente vê o maior diferencial que a gente vê de todas essas, principalmente no que se refere à parte das irmandades, dos nossos santos que a gente festeja na festança, que o do divino, ele que escolhe. Com certeza. Porque os demais... É isso que é diferente. É ele que escolhe. Sim. Porque os demais é indicação das irmandades. Quantas pessoas que passaram, que tinham a mesma devoção, ou talvez maior que a nossa, que não conseguiram ser imperatriz,
que não conseguiram ser imperador. E olha que era numa época que talvez o fervor, porque nós temos que despertar isso na nossa juventude. Isso nos preocupa, isso nos preocupa muito. E passaram pela Irmandade, foram talvez mordomo todas as representatividades da festividade, mas não chegou a ser um imperador e imperatriz. Então veja a grandeza, a bênção que nós recebemos. E a fé. Exatamente. O que você vê hoje, os jovens fazendo esse paralelo da tua caminhada, do jovem, né, Ediclei Lopes Coelho, que teve uma trajetória de vida escolar, igreja, mas acima de tudo a referência de família, pai e mãe, né? O pai é mais a questão política, social, e a mãe a religiosa, a mulher de referência de fé, que nós, essa junção que faz com que a gente seja mulheres e homens de caráter, que são exemplos na comunidade e que é necessário para ser referência, seja na família ou seja na sociedade como um todo. Hoje, esses jovens, como que você vê a inserção dos nossos jovens dentro da cultura, dentro da política? Como é que você vê hoje? Porque você tem uma trajetória de muitos anos. Sim. E como que você vê hoje, 2016? Hoje nós temos muita preocupação. Eu tenho preocupação. Eu tenho preocupação porque talvez nós estamos aqui porque nós vivemos isso. Será que a nossa juventude estão vivendo isso, o que nós vivemos no passado? E isso veio de geração para geração. E quando eu volto naquilo que eu já disse, nós somos aquilo que a gente vive. Será que a nossa juventude está vivendo isso? É uma reflexão que nós precisamos fazer enquanto famílias. Eu, enquanto já bisneto, neto, hoje avô, eu estou transmitindo isso como os meus pais transmitiram para mim, os pais dos meus pais transmitiram para eles. Mas eu fico, de certa forma, muito feliz também, porque quando eu vejo um Jones, entendeu? Assumindo um grande legado, caminhando lado a lado do seu pai, quando eu vejo uma Solane, uma Flaviane, umas pessoas que é envolvido na cultura e a gente vê que tem paixão. Que tem paixão nisso. Mariana, tantas jovens. Sim, temos algumas, né? Mas eu já estou preocupado com as nossas crianças. Porque nós ainda, mas não são muitos. Sim. Infelizmente, não são muitos. Então, essa é a preocupação. Sim. Então, nós temos o dever e a obrigação, entendeu? Você vê a Ellen, que agora vai ser a nossa juíza, a Aninha, que foi juíza agora. Então, é importante a gente ter essa juventude assumindo a nossa cultura, a nossa identidade. Que é dar esse apoio para essa continuidade. Mas a gente percebe também que todas essas referências que você citou têm uma base que é extremamente importante, que é a família. E nós temos essa responsabilidade. Esse legado foi passado para mim, foi passado para você, foi passado para nossas famílias. Nós estamos fazendo uma festa de resistência. Que não é fácil. Agora, pense só, em pleno século XXI, quantas resistências que nós não temos com relação à nossa festa? Quantos que não têm esse entendimento? Não tem esse entendimento, não se interessa a conhecer a nossa festa. Muitos respeitam, alguns não respeitam. Então, nós temos resistência com relação a isso. Então, é importante que todos abracem você, até isso, enquanto secretário de Cultura, ir para as escolas, levar essas informações. O que você está fazendo hoje, esse bate-papo, esse podcast, essa informação, ela é muito importante, o que você vem fazendo aqui, através dessa informação, do podcast, mas é importante também levar para as escolas. E isso aqui é muito rico, que vai levar para todos essa informação do quanto é importante do engajamento das nossas crianças, da nossa juventude na identidade. Porque nós estamos fazendo uma festa de resistência. Nós estamos em pleno século XXI, que tem pessoas que não aceitam mais. Que talvez seja a festa de preto, que talvez seja a festa de quem não quer trabalhar, uma semana de festa.
mas essa não visão. sabe o quanto é difícil manter tudo isso. Quando a São gente poucas festas que tem no mundo. que é dessa forma. Não vou falar do Brasil, Sim, no sim. mundo que mantém a originalidade como nós mantemos aqui em Vila Bela. E assim, eu vejo essa importância e essa necessidade que você está citando. Quando a gente criou e quando a gente foi inserido dentro da gestão na pasta da cultura, e eu aqui faço questão de enaltecer o apoio incondicional por eu estar aqui hoje na frente da Secretaria Municipal de Cultura, a gente viu a necessidade de termos um acervo. E infelizmente, nós temos uma história tão rica, uma história cultural, uma história da própria cidade, da nossa comunidade, dos nossos povos tradicionais, que não tem registros. E querendo ou não, hoje, as redes sociais é importante, mas os registros, se manter esse registro é extremamente importante. E aí, essa é a forma mais eficaz. Porque ontem, quando eu recebi da professora Mariana Brito, um print da sala de aula passando o podcast, é o primeiro que nós fizemos com a Miriam Aparecida de França, a nossa presidente da Associação das Irmandades, né? E da Irmandade da Santíssima Trindade, ela passando para os alunos o podcast. Maravilha. Que foi feito aqui para a gente, que a gente fez aqui. Ou seja, o objetivo a gente está conseguindo atingir. Que bom que estamos conseguindo atingir. Porque o que nós queremos é isso, o nosso povo falando do nosso povo, da sua trajetória de vida, porque cada irmandade que compõe a festança tem uma caminhada, cada representante, cada presidente, e que recebeu do pai, que o pai recebeu do seu pai e que vem passando, que é uma trajetória de vida que muitas vezes quem está dentro da festança não tem essa dimensão da responsabilidade do legado que cada um carrega para que dê continuidade toda essa historicidade cultural da nossa festança. A história de fé, a história de uma cultura. E esse é o maior legado. E quando a gente vê o conteúdo ser utilizado para a sala de aula, é aquilo que você citou. Que bom que está sendo utilizado. E esse é o maior objetivo, trazemos pessoas, nós, falando de nós. E não terceiros que vieram por tanto tempo nos lesando, roubando as nossas informações, tanta riqueza que levam para fora e não dá retorno para o município. Então, cada um que está vindo aqui tem a sua representatividade na parte cultural, histórica e política também, social de Vila Bela. Então, cada um está vindo contar a sua história, nós falando de nós. E isso é o primordial, porque cada registro feito pelo podcast vai ficar no acervo e todos terão a oportunidade de acessar. E tanto que isso é importante, né? Com certeza. É isso que nós precisamos. Eu quero te parabenizar por essa iniciativa. É muito importante. Nós temos que ter a responsabilidade e é uma coisa que nós temos que pensar. Todo ano nós temos que fazer um documentário. Sim. Todo ano. Não pode falhar um ano daqui para frente. Até porque o documentário lançado agora, né, já deu... Fantástico, agora... fantástico. Um documentário que vai ficar para a vida toda. E quanto mais tempo passar, mais rico esse documentário vai ficar. E quantos dos nossos que estavam no documentário que vão... Exato. Que vão se perdendo, vão que se vão perdendo. morrendo, Então, né? Não somos eternos, né? É um produto, um material que vai ficar eternizado e quanto mais tempo vai ficar mais rico, como eu disse. É necessário, até porque, vejamos, se Deus quiser, ano que vem nós vamos fazer no Congódromo. No Congódromo. Já não vamos ter tanto investimento para a estrutura. A estrutura que muitas vezes pesa bastante. Pesa bastante. Já dá para a gente fazer os projetos já constando os documentários, então tem que virar isso aí, tem que ser já regra da nossa festividade, já ter uma equipe para fazer esses documentários de festa por festa. Eu acho que seria interessante manter essa proposta, porque eu acho que é necessário. Com certeza. E assim, agora nós vamos entrar na parte da festança propriamente dita, além da sua representatividade ao Divino Espírito Santo, já como imperador de 2027, mas em toda essa caminhada de organização da festança que você faz parte todos os anos. Não só correndo atrás de recurso,
que a gente faz, né, que a Associação das Irmandades faz junto com o Estado, através da Secretaria de Estado e Cultura, com um convênio que eu considero muito pouco, porque é um recurso que há muitos anos vem se mantendo, não está atualizando de acordo com as demandas, de acordo com... festinha de alho, de rodeio, de qualquer, de pamonha, história, né? é R$1 milhão, então, entendeu? Então, assim, por aí você vê a falta até de compromisso, de reconhecimento e respeito com toda essa história que temos, né? Mas entrando dentro da organização da festança, você compõe e está à frente também de uma comissão, que é a comissão que arrecada o gado. O gado esse, né, os boi, que era uma dificuldade para os festeiros. Existia um festeiro que tinha mais acesso, com grandes fazendeiros, com pessoas que tinham uma representatividade de poder aquisitivo maior, que muitas vezes a festa dele, digamos assim, era mais bonita, porque tinha mais fartura em termos de carne, que a gente, querendo ou não, é um fator que muitas vezes onera. E é que dificultoso. Então, essa comissão que foi criada através da Associação das Tradicionais Irmandades, e você compõe essa comissão, né? Então, já há alguns anos que você tem essa caminhada, né? Graças a Deus. É um sacrifício. Não é fácil, é uma missão, né? Que não é fácil, porque é aquilo que a gente fala. Você vai chegar, arruma um patrocínio para nossa festa. Tem gente que não entende. Não entende. É cultura, é tradição, é fé, sentimento. É uma cultura bicentenária. E aí tem resistência. E hoje tem muitas festividades no município. Tem leilão, tem um monte de ações que o próprio produtor também já estão, de certa forma, saturados também. Chega todos os no anos, limite, né? A gente entende toda a situação. E é exatamente isso. A partir do dia de 2018, nós começamos a discutir. Porque, por exemplo, eu sou imperador. Eu tenho um certo conhecimento, uma certa influência, é mais fácil eu arrecadar, para mim arrecadar. Sim. Se eu pensar na minha festa, é mais fácil. Às vezes tem uma pessoa que é mais simples, até festeiro que vem de fora, como já tivemos do Guajará-Mirim, de Cáceres, de Cuiabá, enfim, festeiro que tem raiz em Vila Bela, que reside fora, não está aqui presente, então não tem o acesso, não tem tanto conhecimento para fazer essa arrecadação. Pensando nisso, a Irmandade, através da presidência do Fórum da Irmandade, a gente discutiu criar-se uma comissão, porque, querendo ou não, uma das coisas que mais pesa para o festeiro é ou a carne para fazer o churrasco, ou para fazer a linguiça com arroz carreteiro, entendeu? A carne seca. Que são as comidas tradicionais, né? Então a gente já tínhamos assim a noção da festa, que realmente precisa mais que suficiente, né, para a festa, e a gente resolveu criar essa comissão para arrecadação de gado, para poder dar igual para todos. Todo mundo recebe, né, o seu número X de gado para realizar sua festa. De uma forma democrática, né? Equilibra, faz justiça e passa seriedade. Credibilidade, seriedade. Enfim, eu acho que foi uma ideia que aconteceu, tem ano que a gente fala certo, assim, né? Deu muito certo, tem ano que a gente fala, eu não vou participar mais não, que não é fácil. Cansado, e mas cansa aí você realmente. Pensa, depois mas tem algo que nós precisamos carregar, e por mais que esse fardo seja pesado, nós vamos ter que chegar até o final, fazer a entrega, que é a nossa cultura, que é a nossa tradição, a nossa fé. Enquanto existe fé, tem esperança. Sim. E se tem esperança, tem vida, é que vai lutar sempre. Então nós não podemos desistir. Por mais que desanima, às vezes tem uma coisa aqui ou acolá, mas no final é para Deus, tudo dá certo e a gente acaba se harmonizando novamente e a festa acontece e acontece de uma forma esplêndida, uma coisa muito, muito, muito boa. Então, assim, essa comissão de gado, ela veio para trazer esse equilíbrio, para trazer, de certa forma, desafogar um pouco, desafogar né, o próprio festeiro, da angústia.
entendeu? Será que eu vou ter gado? Não, ele não vai preocupar com Vai isso. ter mais. Porque se é X, você vai receber o seu X. X. Hoje você tem, são quantos hoje, em 2026? A necessidade, ela de acordo também com a demanda, né? Eu creio que no início da comissão era uma quantidade e hoje é outra, né? Sim. Para suprir todas as festas, São né? cinco Cabeça de boi, cabeça vaca, de para cada festeiro. para cada festeiro dos almoços e jantares maiores, né? Aí tem a Mãe de Deus, que é menos, E a Santíssima Trindade. e a Santíssima Trindade no final também, que são 4, né? Sim. Então, o total de arrecadação é 35 cabeças de gado. 35 cabeças de gado, que não é fácil, porque não é qualquer gado. Não é uma bezerra que Sim. você vai fazer para um leilão. É para churrasco, é para almoço. Então, assim, tem que ser gado gordo mesmo para poder atender, suprir a 35 necessidade. é muito, não né? é fácil. Não é Então, gratidão aqui. fácil. Aproveitar a oportunidade e agradecer os nossos produtores que são Sempre compreensivos. colaboram, Tem né? produtor que fala, não, eu já tenho esse compromisso. Todos Entendeu? os É anos para o já- leilão do hospital e é para a festança de Vila Bela. Então nós temos muitos produtores que têm essa consciência, essa consideração e este respeito pela nossa cultura e continuidade. nossa tradição. E a gente percebe que são várias pessoas, ajudando, é uma junção de pessoas Sim, que colaboram para que de fato a festança aconteça. sim, Então é essa rede de apoio, essas pessoas que colaboram, que vai além de um convênio, que vai além de uma ajuda do Estado ou do próprio Executivo, ou da Câmara Municipal, mas é essas pessoas que colaboram, que vê essa importância da continuidade. sim. E aqui fazer menção, secretária, ao Elias, né, que é o nosso vice-prefeito, hoje secretário de infraestrutura do nosso município, também faz parte da comissão de gado, o Clodoaldo, nosso eterno vereador Nego, também faz parte da comissão de gado. Nós temos este ano o Dr. Berté, que nos ajudou muito, o Jones também nos ajudou muito, porque assim, não é fácil, a gente às vezes tem que buscar com a outra pessoa que também tem uma influência com outros fazendeiros, com outros produtores. Mas no final, graças a Deus, tudo deu certo, com o sacrifício de cada um e principalmente dos festeiros. Nós fizemos uma grande festança 2026 e já preparando para 2027. Você considera então que foi uma festança, um resultado positivo? Muito. Me fala de uma confusão que você viu falar que teve na nossa festança. Uma semana de festa. Todo mundo comendo, né? E fartura. Todo né? mundo satisfeito. As cozinheiras participando voluntariamente. Então, assim, é uma coisa espetacular. Então, isso foi sucesso. Foi sucesso. E eu, enquanto festeiro, eu carrego comigo. Nós não temos que competir com ninguém. Nós só temos que cumprir missão. Sim. Eu sou festeiro, eu vou fazer a festança, a melhor festa. Não, nada disso. Nós temos que cumprir o rito, fazer as entregas e honrar a nossa tradição e os nossos santos. Isso é o principal, do jeito. Exatamente. Peço aqui que você deixe uma mensagem, né? Aqui uma mensagem enquanto cidadão, enquanto representante de um povo, enquanto um ser humano que eu admiro muito. Você é um irmão para mim, eu tenho um carinho muito grande. Igual. E estamos juntos nessa caminhada, na festança e ano que vem, nesse apoio incondicional ao nosso Imperador 2027. Deixa sua mensagem aqui a toda a comunidade, porque o objetivo principal é que levemos as informações reais como de fato elas são. Porque muitas vezes a gente tem informações distorcidas e aqui cada um na sua representatividade, contando a sua história de vida, a caminhada e a cultura como de fato realmente ela é. A identidade de um povo. E é esse povo que está trazendo essas informações. Então deixa a sua mensagem aqui. Gratidão. Gratidão ao povo vilabelense, honrado por ser vilabelense, por ser um chique-bola. Me sinto muito feliz e realizado. Os ensinamentos dos meus pais me levou à vida pública. A vida pública me fez entender uma só questão.
que nós temos que trabalhar para o coletivo, para o bem comum. Na coletividade. Na coletividade, sempre. E eu estou aqui há quase 30 anos de vida pública, com mandatos eletivos, exercendo uma função pública e honrado. Podem não gostar de Ediclei Coelho. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas precisa respeitar as pessoas. Precisa respeitar uma liderança política que veio de berço, que veio lá de baixo, que teve 6 mandatos consecutivos no Poder Legislativo Municipal e no seu último mandato foi o mais votado e resolveu seguir um outro caminho. Que foi presidente de todos os vereadores do estado de Mato Grosso, presidente da UCEMART, que chegou a ser deputado estadual e que hoje estamos cumprindo uma missão com os produtores do nosso município, porque Vila Bela é uma cidade atípica, né? A maioria da nossa população está no campo, mais de 60% da nossa população está no campo, na função de secretário municipal de agricultura. A gratidão ao nosso prefeito André pela confiança. E o que nós devemos fazer? Trabalhar, cumprir missão, fazer entrega. Eu sou muito feliz por isso. Meu pai me deixou um legado e eu preciso passar isso para ele. Eu ressalto aqui a tua esposa, que também é vereadora nesse mandato, né, atual, que também é um legado, que você foi o maior incentivador. Sim, né? A minha esposa, mas também ela é uma grande apoiadora sua também, né? Muito. Foi a mulher que chegou na minha vida e me completei. Hoje eu me sinto uma outra pessoa, um outro homem, um grande esposo, uma grande esposa. Me ensinou muito, me levou, me confirmou na igreja, porque eu fiquei mais católico ainda quando eu virei campista. Ali eu encontrei o Espírito Santo e ele me conduz, e é o que me importa é isso. É fazer o bem sem olhar quem, trabalhar para todos e quase 30 anos de vida pública, sem nenhuma mancha, sem nenhum processo e graças a Deus honrado. As pessoas falam que eu sou muito chorão, César, mas não é. Esses dias eu expliquei por que eu sou muito chorão. Só sabe a dor quem perde. Eu sou muito chorão porque um pai ou uma mãe que perde um filho, todo e qualquer momento que ele viver de emoção, ele vai chorar. E eu teve também a referência na terra para minha vida, que foi, e sempre será o meu pai. E hoje, sabe o que me preocupa? É fazer certo, honrar, porque eu quero honrar os meus filhos e os meus netos. Fazer bem feito, arrisquei tudo de me entregar na vida pública com dedicação exclusiva. Se você falar de Clay, vamos hoje para Bolívia, nós vamos para Bolívia. Se falar vamos amanhã ou semana que vem para Brasília, nós vamos para Brasília. Se tiver que sair de madrugada ou qualquer horário para cumprir uma missão pública, social, de desenvolvimento para a nossa querida Vila Bela, eu vou em qualquer lugar e a qualquer momento, porque esta é uma missão que eu carrego. Se eu errei ou acertei, o tempo vai me dizer. Sim. Mas até hoje, Deus me honrou. Eu sou muito feliz. Só gratidão. Obrigada, meu querido. Acima de tudo, pelo aquilo que você representa, mas você é, acima de tudo, um homem de fé. Gratidão e um axé.